Jó, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos a uma só voz? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Amém. Vamos orar mais uma vez. Convidar para essa oração nosso irmão Getúlio, que nos eleva a Deus. Meus irmãos, o livro de Jó tem seu início apresentando um homem quase perfeito, um homem que servia a Deus, oferecia sacrifício ao Senhor em defesa de sua família pelo pecado dos filhos, se preocupava em estar na presença de Deus, temia a Deus, um homem quase perfeito, e Deus fala dele como sendo íntegro e reto, e ele é apresentado no início da história como um servo admirável, um servo que chamava a atenção, um servo que não se deixava corromper, tinha muito prazer em servir a Deus, assim como Deus também tinha prazer na vida de Jó, a ponto de apresentá-lo diante, quando o Satanás aparece lá, naquela reunião dos filhos de Deus, ele chega, está lá no capítulo 13, versículo 23 e 24, que ele é apresentado, aliás, no mesmo capítulo, isso é outra parte, depois. Ele é apresentado e Deus fala, você vê quão íntegro é Jó, ele serve a mim, ele é fiel, e Satanás começa a discutir, fala, mas também com tanta coisa que ele tem, fica fácil. Meus irmãos, viver uma vida íntegra nos dias de hoje não é fácil, nos dias de Jó também não era, mas ele viveu vida íntegra, ele serviu a Deus com retidão, e por isso ele chama a atenção. E nós queremos trazer para os nossos dias também como se vive uma vida íntegra. Você pode perguntar e estar questionando, mas é muito difícil. Hoje o nosso país vive uma situação complicada, onde não é fácil se manter íntegro. As igrejas, para se manter reta diante de Deus, os irmãos, as pessoas para se manterem reta diante de Deus, é preciso tomar cuidado para não vacilarem, para não cair nas armadilhas do diabo, do inimigo. E Jó se manteve firme. Por isso nós queremos estar tratando nessa noite, falando sobre vida íntegra, ou seja, vivendo com integridade. Jó viveu com integridade. E como se vive com integridade? Tendo compromisso com a integridade moral. Como que se tem integridade moral? O texto diz que Jó era íntegro e reto. Isso significa que ele era inteiro, completo, não faltava nada. Por isso eu disse, quase perfeito. Ele não era perfeito, porque era pecador, como eu, como você. Mas levava uma vida de retidão, um homem íntegro. Essa é uma referência à sua retidão moral, à nobreza do seu caráter. Era um homem de caráter, um homem nobre, não se desviava, não saía do caminho, não saía da retidão, era completamente honesto. Sua vida resistia a qualquer investigação. Hoje também no nosso país, creio que muitos também resistiriam a qualquer investigação. Resiste, mas cai. Na igreja, o cristão tem que resistir a qualquer investigação e também a qualquer investida do inimigo. Não estou dizendo que nós somos perfeitos e que não caímos, mas estou dizendo que viver uma vida íntegra é agradar a Deus, é viver na presença de Deus, e Jó era completamente honesto, resistia a qualquer investigação, a qualquer investidura do inimigo. Nós vivemos em um mundo onde a falta de caráter tem sido marca registrada.
A falta de caráter tem sido marca registrada no mundo onde muitas pessoas se deixam corromper, se deixam levar por falsidades, por lucros fáceis, por mentiras. Compromisso com os princípios morais é coisa que muita gente não tem interesse em adquirir, em assumir. Para que fazer compromisso com princípios morais, sendo que eu preciso levar vantagem? Para que compromisso moral, se eu preciso defender o lado da minha família? Por que assumir um cargo político e não dar lugar aos parentes, sendo que vai ser benefício para mim? Jó não pensava nisso porque ele tinha compromisso moral, ele tinha princípio moral, e é coisa que muita gente não interessa e não quer ter. Por isso a nossa sociedade vai sendo corroída, minada, destruída por pessoas sem moral, sem caráter, que se colocam a serviço do mal, a serviço do inimigo, pessoas que não têm vergonha. Não tem vergonha nenhuma de roubar, de passar a perna nos mais necessitados. Não tem vergonha nenhuma de ser investigada e aparecer ali, de repente, diante de todo o país, diante do mundo inteiro, e falar, não fiz nada de errado. Todo mundo faz. Quer fazer com que a sociedade, com que as pessoas aceitem o errado como sendo normal. Quer fazer com que as pessoas engulam goela abaixo, a qualquer forma, aquilo que não satisfaz a vontade de Deus, e muitas vezes tentam enfiar isso na igreja, nas igrejas, como se fosse uma coisa normal, que não é pecado, não é errado e pode ser feito. E, infelizmente, muitos de nós, cristãos, às vezes aceitamos, ouvimos, vimos, e não questionamos. Às vezes alguns até falam, mas está certo, onde ele está não pode fazer diferente, se fizer diferente, sai, e que saia então. Muitas pessoas onde estão e se mantêm onde estão, na posição que estão, principalmente no meio político, fazendo e aceitando jogadas para não cair. Meus irmãos, se é para fazer errado, não faça. Jó não aceitava, não queria e não admitia fazer errado. Ele era um homem de caráter, um homem fiel, um homem íntegro, a tal ponto de Deus apontar e falar, está vendo meu servo Jó? Ele é íntegro, ele é reto, ele se desvia do mal. Comprometer-se com as coisas de Deus, comprometer-se com a integridade moral, não é fácil, mas é preciso, é necessário. E Jó se comprometeu com essa integridade e ele era reto diante de Deus, reto diante da sociedade, reto diante da sua família, porque oferecia sacrifícios constantemente pelos pecados da sua família. E algumas pessoas questionam o seguinte, perguntam, que adiantou ele ser reto? Perdeu tudo que tinha. O inimigo, o diabo, fez o que quis na vida dele. Não fez o que quis. Fez o que Deus permitiu. Porque muitas vezes os cristãos são tomados por alguma forma de acometimento na saúde financeira, alguma coisa assim, e começam a questionar e falar, Deus não me assiste, Deus não está comigo. Jó também teve suas crises. Ele era tão puro, ele se achava também tão íntegro, que ele chega a questionar com Deus, né? Aí no capítulo 3, versículo 23 e 24, quando ele diz o seguinte, quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o rosto e me tens por teu inimigo? Ele chega a questionar, a perguntar a Deus, assim, onde está o meu pecado? Onde foi que eu errei? Por que o Senhor esconde o rosto de mim quando eu estou falando? Ele se achava totalmente perfeito, um homem sem pecado nenhum, onde defendia sua família, levando sacrifícios. É claro que Deus dá a ele as respostas, e você vai ver isso depois no final do livro de Jó, o que foi que ele entendeu.
Então, para ter uma vida íntegra, uma vida agradável a Deus, é preciso ter vida comprometida com a integridade moral. E, em segundo lugar, é preciso ter uma vida que se desvia do mal. É preciso desviar-se do mal. Meus irmãos, nós estamos cercados. Nós vivemos no mundo mal. Nós vivemos numa sociedade onde estão tentando inverter as coisas. Onde muitas vezes o que é errado parece estar certo. Porque parece que quando nós fazemos algo certo, você é chamado de quadrado, de idiota, de bobo. Quando se pega, coisa mais fácil que tem, pegar troco errado. A mais e devolver é tolice. Ainda mais quando está numa fila muito grande. Não sei porque que padarias tem tanta fila hoje, Fila para comprar, fila para pagar, fila para não sei o quê, parece banco. E quando você pega um troco errado e volta, você chega lá e fala, olha, esse troco não é meu. Tem 50 centavos a mais. Às vezes, a pessoa que está ali recebendo dinheiro no caixa, ela acha que está engraçado. Mas só 50 centavos não faz diferença sim. Porque o que não é meu, não importa se é 50 centavos, 5 reais ou 5 mil reais. Não podemos ficar. Vida que se desvia do mal. Deus se agrada de uma vida que se afasta, se desvia do mal. Como se desviar do mal? Meus irmãos, nós estamos numa caminhada, nós caminhamos com Cristo, nós estamos caminhando para servir a Deus, uma vida reta, uma vida que agrada a Deus, e para agradar a Deus é preciso se desviar do mal. Está errado, eu não vou fazer. Está certo, eu concordo. E o que nós temos visto hoje é que muitas pessoas cristãs, muitas pessoas que dizem servir a Deus, às vezes compactuam com coisas que não são normais, com coisas que são erradas, aceitam, não fazem, mas concordam. É preciso se desviar do mal. Ao ressaltar a integridade de Jó, o texto diz que ele se desviava do mal, significa que seu estilo de vida era o resultado de uma atitude. Não era só o que ele falava. Ele fazia, ele demonstrava. Porque o cristão precisa demonstrar a sua vida, o seu estilo de vida, a sua retidão. Nós somos pecadores, nós somos falhos, mas nós servimos a um Deus que nos guia, que nos toma pela mão, um Deus que estava com Jó, um Deus que estava o tempo todo com os discípulos, estava com Cristo, que era o próprio Deus, está conosco o tempo todo, não nos deixa desamparados, e de repente nós somos rodeados pelo mal, nós somos rodeados por essas atitudes mundanas, e muitas vezes nós queremos aceitar. Não, mas isso é bom, é agradável, não atrapalha em nada a igreja. Atrapalha e muito. Jó se esforçava para se manter íntegro, sabia que não estava imunizado contra o erro, que precisava estar dentro das convicções que ele tinha e atento o tempo todo para não cair, não se corromper. Meus irmãos, é preciso estar atento, é preciso tomar cuidado, porque a queda muitas vezes pode ser fatal. Deus nos toma pela mão, nos levanta, mas muitas vezes nós nos deixamos levar pelas coisas mundanas, pelas coisas cotidianas, pelas coisas que achamos que são costumeira, e acabamos deixando com que esse mal nos cerque, tome conta de nós, cerque nosso caminho, e não nos desviamos. Porque às vezes desviar dá trabalho. Não sei quantos aqui já viajando por estrada fora aí, e de repente uma ponte caiu. Ou a própria estrada caiu, porque cai sempre. Aí você tem que dar uma voltinha. 100, 150 quilômetros a mais, a estrada não tão boa, e você perde muito tempo. Mas tem que se desviar. No nosso caso, desviar-se do mal não é perder tempo. Estar atento para não cair, como Jó sempre estava, não é perder tempo. Muito diferente foi a vida de Ló,
que sabia que os moradores de Sodoma eram grandes pecadores contra o Senhor, está lá em Gênesis 13, 13, mas foi armando as suas tendas até chegar naquela cidade e ali se estabeleceu. Ele sabia, era uma cidade corrompida, uma cidade pecadora, mas a aparência do lugar chamou a atenção, saltou aos olhos, falou: aqui é bom, aqui eu fico. E separou, ficou por ali, foi armando suas tendas, foi se deixando cercar pelo prazer, pelas coisas que chamavam a atenção, e não saiu dali. E para sair, foi preciso os anjos do Senhor ir lá e o arrastarem, tirarem quase que a força, porque ele não estava com vontade de sair. Sodoma e Gomorra seria destruída, ele estava ali, e quando afastando, já nas campinas, ele olha, vê tudo aquilo e fala: Senhor, não me faça correr mais, não aguento. Se eu ficar aqui, eu vou morrer. Me deixe esconder em alguma cidade, em algum lugar por aí. Deus falou: tá bom. Tem uma cidadezinha ali embaixo, Zoar. Zoar mesmo. Vai para lá. Enquanto você não chegar lá, Sodoma e Gomorra não será destruído, não vai cair fogo nem enxofre. E ele foi. Tudo foi destruído em volta, a cidade permaneceu intacta enquanto ali ele estava. É claro que se você continuar lendo a história de Ló, vai ver que depois ele sai daí, vai para uma caverna com as duas filhas, e aí surge, aquela história toda, e vem os moabitas, mas foi armando a sua tenda, ficando por ali, porque não prestou atenção, não se deixou levar pelas coisas de Deus, mas pelas coisas do mundo. O que chamava mais atenção eram as coisas mundanas, aquilo que o rodeava, ele deixou, aceitou e não estava atento às coisas de Deus. Foi salvo da destruição porque os anjos foram insistentes e o arrastaram para fora daquela cidade. Ele foi arrastado. No Salmo 40, 12, Davi diz que estava cercado pelo mal, quando ele diz: males sem número me cercaram. Daí, a necessidade que temos de desviar-nos do mal. Meus irmãos, o mal, às vezes as pessoas veem as coisas erradas, as coisas más que aparecem, elas não aparecem chamando atenção, como outdoor, como a placa do McDonald's, que você vê a distância, a quilômetros. Já até falaram, tem que ser cores vermelhas, amarelas, coisas que chamam muita atenção para você ver de longe, As coisas do inimigo, as armadilhas dele, não chamam atenção. O mal não chama muita atenção. É sutil. Por isso, Jó tomava cuidado para não cair, para não se desviar das coisas de Deus, mas se desviar do mal. Ao contrário, seremos alcançados pelo mal e teremos nosso caráter comprometido, manchado, corrompido. E cairemos. Quem está em pé, veja que não caia. Algumas pessoas acham que estão firmes demais, que não tem problema. Venha o que vier, pode vir a tempestade que for, pode vir o inimigo que for, que eu vou enfrentar e vou vencer, porque eu sou mais que vencedor. Meus irmãos, nós somos fracos, nós dependemos totalmente de Deus. Não podemos desafiar, nem dar lugar, nem dar brecha ao mal. Precisamos desviar dele. O cristão está cercado pelo mal e precisa viver como Jó, desviando-se o tempo todo. O ímpio é muito diferente. A Bíblia declara que o mal já está em seu coração. Salmo 28, versículo 3. O mal já está no coração do ímpio. Então, ele não se importa em estar cercado pelo mal, porque ele faz parte do mal. Mas o cristão precisa se desviar. Então, a vida íntegra, precisamos nos comprometer com a integridade moral, nos desviar do mal e também, em terceiro lugar, comprometer-nos com Deus. É preciso se comprometer com Deus. Meus irmãos, e quando se faz um compromisso, é preciso cumpri-lo. Quando você faz um compromisso com alguém, cumpre-se. É interessante que as pessoas, quando são contratadas
para algum serviço ou para emprego mesmo. E hoje há uma dificuldade muito grande, porque hoje tudo é ponto eletrônico. Passou da hora, o dedinho não bate mais. O relógio desliga, acabou. Você tem que esperar quando ligar de novo para começar a bater o ponto. Você perde aquela parte, né? Agora, as pessoas que se comprometem com Deus, muitas vezes, não, Deus é misericordioso, é bom, né? Hoje deixa para lá, hoje eu vou me deixar levar pelas minhas vontades, depois eu me achego a Deus e peço perdão. Bom que Deus é misericordioso, mas pecado premeditado é muito perigoso. É muito perigoso, né? É preciso ter compromisso com Deus. Deus deseja que sejamos comprometidos com Ele, ou seja, é diferente de ser apenas religioso. Um grande líder religioso, talvez o maior deles no mundo hoje, disse: toda religião é boa. Ele deixou bem claro, toda religião é boa. E disse outras coisas também, mas que não interessam a nós. Isso é diferente de ser apenas religioso. Milhões de pessoas são religiosas, mas não têm qualquer compromisso com Deus. Sou muito religioso, mas não quero saber de Deus. Sou muito religioso, mas não quero saber de compromisso, de horário. Não quero cumprir aquilo que é determinado por Deus. Aquilo que a igreja está falando, eu não vou fazer, porque eu quero a minha vida. Isso não é compromisso com Deus. E o cristão precisa ter compromisso com Deus. O texto diz que Jó era temente a Deus. Temer é tributar referência e respeito. Significa que Jó era um servo de Deus, consciente do seu papel, tinha uma vida devota e submissa. O seu prazer era amar ao Senhor e obedecer à sua palavra. O cristão tem prazer em ser comprometido com Deus. O cristão tem prazer em servir a Deus, tem prazer em fazer a vontade de Deus, tem prazer em trabalhar pela causa do reino de Deus. Nós, muitas vezes, estamos cansados. Cansa, né? A gente trabalha a semana inteira, chega tarde em casa, estuda. É preciso fazer muita coisa, muita correria, o tempo todo. Parar também para descansar um pouquinho. Mas a vida comprometida com Deus, ela exige muito mais. Deus quer compromisso. E o compromisso com Deus não pode ser furado, não pode ser quebrado, não pode ser levado de qualquer jeito. Jó tinha prazer em servir a Deus e obedecer a sua palavra. Em Eclesiastes 12:13, nós lemos o seguinte: temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o dever do homem. O dever do homem é temer a Deus. Agora, algumas pessoas pensam que temer é ter medo, é não se achegar a Deus, é deixar Deus distante, nunca chegar perto. O que é temer o Senhor? É não ter medo, é perceber a grandeza de Deus, perceber quem Ele é. Quando você sabe quem Deus é, você não tem medo. Você tem prazer em servir, tem prazer e confiança em orar a Deus, em buscá-lo e saber que Ele está disposto a ajudar sempre. Mas é preciso saber que se o mar não se abrir, né, Deus vai continuar com você, né, Epitácio? Porque muitas vezes nós estamos diante de algumas barreiras que não tem como transpor, não tem como passar. E você ora a Deus e fala, dá a volta. Por aqui não dá para passar. Se Deus não tivesse com Moisés para abrir o Mar Vermelho, eles achariam outro caminho. Iriam por outro lado. Porque eles tinham um compromisso com Deus e o compromisso deles era chegar à terra prometida e Deus estava com eles, os guiando o tempo todo. E Deus guia a sua vida se você tiver compromisso com Ele. Vida sem compromisso não leva a lugar nenhum. Compromisso com Deus, compromisso com as coisas de Deus. O conhecer a Deus é o princípio do saber, pois só assim podemos conhecer a nós mesmos. Ninguém se conhece se não conhecer a Deus, e esse é o grande problema da humanidade. Muitas pessoas pensam, eu sou muito grande, eu sou forte, eu sou poderoso, eu tenho muito dinheiro,
eu conheço a minha Escritura, eu sei do que eu sou capaz. Esquece do que Deus é capaz, não conhece a Deus. Quem não conhece a Deus não conhece a si mesmo. Quem não tem intimidade com Deus não conhece a si mesmo. Há muita gente pensando que é grande, que é poderoso, porque não conhece a si mesmo. Por isso, o princípio de todo saber está no temor do Senhor. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais humilde e dependente se torna. Quanto mais junto de Deus, mais dependente nós nos tornamos. E precisa coisa melhor? Ser totalmente dependente de Deus? Sabendo que Deus é aquele que nos acode, aquele que nos assiste, que nos dá tudo que necessitamos, não tudo que queremos, mas o que necessitamos. O que nós temos é suficiente. Sendo muito, pouco, pouquíssimo, ou sei lá, a quantidade que for, sendo com Deus é muito. E Deus tem nos guiado o tempo todo. Quanto mais conhecemos a Deus, mais humilde e dependente dele nos tornamos. Quando olhamos para uma pessoa, sabemos que se teme ou não o Senhor. Aí você está pensando assim, mas só olhar para a pessoa sabe se teme a Deus ou não? Quem conhece o povo de Deus sabe. Alguém lê para nós Atos 9, 31. Atos 9, 31. Outra pessoa lê Deuteronômio 10, 12. No temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo. Temia a Deus e era confortado pelo Espírito Santo. E crescia em número. Muita gente, muitos membros aparecendo. Deuteronômio 10, 12. Que teme a Deus e anda nos seus caminhos. Quem anda nos caminhos de Deus, teme a Deus. Quem anda nos caminhos de Deus é assistido por Deus. Quem conhece a Deus, conhece a si mesmo. Jó amava a Deus e sabia quem era Deus, por isso oferecia sacrifício pelos filhos, e era um homem íntegro, reto. Nós vemos isso quando foi incitado por sua esposa a blasfemar contra Deus e morrer. E ele respondeu, ele falou com ela. Alguém sabe qual foi a resposta de Jó, à sua esposa? Jó 2,10, alguém que quiser ler, pode ler. E 19, 25 depois. Jó 2,10. Jó, passando por aquilo tudo. A sua mulher chega, começa a incitá-lo a blasfemar contra Deus. Ele fala, você é doida. Recebemos tanto bem, por que não recebemos também o mal? Deus sabe de todas as coisas, não vou blasfemar, não vou contra Deus, porque você é doida. É o que está escrito aí. Uma briga de casal, eu falei assim, mulher, você é doida, maluca. Não. Nós também temos que receber tudo o que Deus nos dá. O bem ou não. Né? Aquilo que é bom e aquilo que não é tão bom aos nossos olhos. Jó 19, 25, alguém pode ler? Eu sei que o meu Redentor vive. Jó agora faz uma declaração de fé, lembrando e passando por isso tudo. Agora ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo em meio a tanta tribulação, tanta confusão, em meio a tanta enfermidade, a tanta derrota, teologia da prosperidade zero aí. Né? Porque ele perdeu tudo que tinha. E ele não tinha pouca coisa, tinha muita coisa. E ele faz essa declaração de fé. Jó era amigo de Deus.
Ele andava com Deus, ele era íntegro, reto e não se deixava levar pelas coisas que o rodeavam, pelo mal que o cercava. Meus irmãos, não é difícil algum familiar chegar para você e falar: para que você vai para a igreja hoje? Você não precisa ir todo domingo para a igreja. Às vezes tem alguém que nos visita e muitas vezes você está se preparando para ir para a igreja, mas a escola dominical é tão importante assim? Não, deixa o pastor ir sozinho, fica em casa. É bom que você adianta o almoço, vai que chega a visita. E muitas vezes, alguns chegam também e falam, mas chegaram a falar com a Nayara e o Lucas uma vez, para com essa bobeira de igreja. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Ainda bem que eles não escutaram, né? A resposta deles não foi direta como Jó. Você está doido? Né? Você só pode estar doido, porque diante de Deus eu tenho tudo que eu necessito, tudo que eu preciso e não vou deixar de ir. Então, meus irmãos, para estar encerrando, como está a sua vida? Íntegra? Como estamos vivendo hoje diante de Deus? Estamos nos desviando do mal? Temos compromisso com Deus? Temos compromisso com a integridade moral diante de tanta destruição que tem acontecido no nosso Brasil hoje? É tão difícil que quando você acessa alguma coisa na internet, ou WhatsApp, ou Facebook, seja lá o que for, o que tem de gente mandando mensagens e detonando com algumas pessoas e recebendo de volta algumas respostas não muito agradáveis, se você se deixar levar por isso, você começa a colocar ali algumas coisas também, curte, comenta, e de repente tem uma briga ali, e muitas vezes nós acabamos sendo ofendidos e ofendendo também outras pessoas. Nós precisamos tomar cuidado. Deus vai nos ajudar a ter um bom caráter, a nos desviarmos do mal e a trilharmos um caminho reto, que é o caminho com Cristo, o caminho com Deus. Além da transformação que Ele já nos deu, Ele continua operando na nossa vida, nesse mundo, e garantindo a nós a vida eterna, coisa que ninguém desse mundo pode te tirar. Pode tirar a sua vida, pode acabar com a sua família, pode fazer como o diabo fez com Jó, tirar tudo, família, bens, tacar nele doenças incuráveis, mas ele permaneceu fiel a Deus, comprometido com Deus, e teve tudo de volta e mais um pouquinho. Que Deus esteja nos abençoando e pratiquemos isso que acabamos de ouvir, isso que Deus falou aos nossos corações, que precisamos ter uma vida reta, íntegra diante de Deus, independentemente de qualquer situação, independentemente daquilo que nos cerca, que nos rodeia, e tenta, de todas as formas, nos arrebatar, nos fazer parar e não falarmos do Evangelho. Não é fácil pregar a palavra. Dei uma saída ontem para comprar alguma coisa, encontrei com um grupo de uma igreja evangélica na praça aqui embaixo. O pessoal rachando, o pessoal a pique. E de repente veio um rapaz ao meu lado, que ele me conhece, e para conversar, mas ele brincou com os outros. Vou pregar para esse irmão aqui, porque esse aqui eu tenho certeza que ele vai para o céu. Eu falei assim, amém, irmão. Né? Ele estava suado, sofrendo ali, pregando o Evangelho, e quando chegava com o folheto, as pessoas davam as costas. Não queriam receber, não queriam ouvir o que é bom, não queriam ter compromisso com Deus, não queriam ter compromisso de mudar de vida. E graças a Deus, e por Cristo ter morrido na cruz por nós, nós podemos estar aqui e podemos ter certeza da salvação, ter certeza da vida eterna, e por isso nós temos que ter compromisso com Deus, compromisso com a integridade moral e compromisso em nos desviarmos do mal, não dar lugar ao diabo nunca. Né? Que Deus nos abençoe.